Marx via o capitalismo como o mais produtivo modo de produção até então. Nesse sentido, o Marx ele não quer destruir o que o capitalismo fez. Ele quer superar. Porque se não há o desenvolvimento das forças produtivas, você não consegue transitar para uma sociedade comunista. Uma das coisas que para mim é determinante para que a gente consiga avançar nesse projeto é trabalhar todos, trabalhar menos, redistribuir tudo. Isso é um chavão da gente. Mas o que está por trás desse chavão? Por exemplo, a humanidade conviveu durante quase toda a sua existência com a escassez. A escassez sempre foi um problema real da humanidade. E a gente tinha que lutar contra a escassez. A escassez não existe mais. Hoje é uma era de extrema abundância e a escassez ela é absolutamente artificial para que as coisas tenham preço. A gente tem mais casa vazia no mundo do que gente sem casa. A gente tem mais comida sendo jogada fora no mundo do que gente que passa fome. Então o problema está na distribuição. Só que o capitalismo ele é incapaz de resolver esse problema. Se ele resolver esse problema, ele morre. Camarada Humberto, a gente quer debater esse ponto e aproveitar para mexer em algumas questões que ainda não estão muito claras para a camaradada. Eita, barbudo! Vai tretar com Humberto Matos? Ah, mas é hoje que te mando um strike. Tu vai tomar o cancelamento, barbudo. Pois é, camarada. A treta agora vai ser com Humberto Matos. Mas não é bem uma treta. Vem com a gente que eu te explico. Então, camaradada, no vídeo que abriu o programa de hoje do Marx Comenta, Humberto Matos faz uma fala muito boa explicando as diferenças que a gente tinha entre o comunismo primitivo e o que é o comunismo que a gente está construindo ou pretende construir a partir de agora. E é muito boa essa fala porque ela vai no cerne de uma questão que a gente estava discutindo bastante na última live que a gente fez com os camaradas anarquistas que caíram aqui no nosso canal para fazer um debate muito qualificado com a gente e que a gente sugere bastante que vocês deem uma olhada também. Mas a grande questão que eu tenho com o Glaucio Gonçalves e que ele tem mordiscado bastante a gente é exatamente sobre a questão que o Humberto Matos trabalha nesse corte que a gente pegou dele, em que a gente tirou lá do Instagram, no qual ele vai e fala sobre a questão do desenvolvimento das forças produtivas e a necessidade de superar o capitalismo e não retroceder ao que era antes. Humberto Matos fala de uma forma muito bem colocada que durante a época da humanidade a gente sempre teve que gerir a escassez. Enquanto que agora, no capitalismo, a gente vive uma vasta quantidade de problemas que acontecem justamente quando a gente tem a superabundância de tudo. Então a gente tem uma quantidade muito grande de casas com pessoas morando na rua. Uma quantidade muito superior à necessária na produção alimentícia, com as pessoas passando fome. E uma quantidade absurda de roupa, com pessoas sem ter o que vestir. E Humberto Matos vai assim, no ponto, quando ele diz que essa carência artificial que parte da população, dos trabalhadores, nós da classe trabalhadora temos em relação à vestimenta, em relação à moradia, em relação ao alimento, ela é produzida de modo artificial porque o sistema capitalista se organiza com uma única propósito, com um único objetivo, com uma única forma de existência, que é a produção de lucro infinito, tendência de produzir lucro de forma indeterminada e concentrando cada vez mais os meios de produção na mão de cada vez menos pessoas. Isso acontece especificamente no modo de produção capitalista. Ele não é algo que existiu desde sempre e nem é algo naturalizado que faz parte da vida humana, embora, como eu expliquei muito bem na questão da ideologia alemã, que é esse livro que tem aqui, que eu vou pedir para o camarada da internet colocar em algum lugar aqui da tela, lá na ideologia alemã a gente trata exatamente dessa questão. O capitalismo, ele naturaliza, torna natural questões que não fazem parte da humanidade. E, no entanto, como ele faz o processo ideológico, como ele transforma em ideias naturais coisas que não são naturais, a gente passa a achar que coisas que são produzidas pelo capital, pelo modo de produção capitalista, são naturais do ser humano e tende a colocar em modos de produção antigo e outros modos de produção características que não existiam antes. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lançou o vídeo que a gente critica lá a questão do fetiche da mercadoria,
em que a gente mostra que a tendência do capitalismo é transformar todas as relações em coisas e essas coisas serem mercadorias, ou seja, fetichizar as relações, a gente pegou um camarada que deixou um nome que é praticamente impossível de a gente falar, na qual ele acha, porque naturalizou, na ideologia, ele acha que é natural, que toda a forma de existência da humanidade dependa do patrão, do capitalista que vai dar trabalho a ele para que ele possa comprar mercadorias. E na visão que ele faz, ele imagina que dinheiro é capital, coisa que não é verdade, embora o capital seja composto por dinheiro. Mas nem tudo que é dinheiro é capital. E ele vai mais longe, ele diz que existia capital na época pré-histórica, quando o homem das cavernas ali, quando ele produzia peles e fazia troca de peles, ele vê isso, essa transformação do trabalho, o trabalho humano já sendo utilizado como uma forma de capital, coisa que não existe em outro modo de produção fora do nosso. E a primeira coisa que eu acho que é muito fundamental a gente entender é que dinheiro não é sinônimo de capital. Capital é algo específico do capitalismo, não existe nos modos de produção anterior e acredito eu, embora não possa ser futurologista, que não vai mais existir quando esse modo de produção for superado. Então se a gente pega, por exemplo, um pachá da Índia, que era muito rico, ali antes do capitalismo chegar na Índia, tinha uma grande quantidade de dinheiro, havia uma grande quantidade de reservas de posse dele. Isso que ele tinha, que é uma riqueza muito grande, não era capital. Do mesmo modo, se você pegar o descendente dos Guinness, que recebeu de herança uma grande quantidade de capital, quando esse capital chegou na mão dele, ele transformou esse capital apenas em dinheiro. E esse capital também deixou de existir como capital. O que ele passou a ter foi dinheiro. E aí a primeira dúvida que a gente vai ter, e é uma dúvida justa, é qual é a diferença entre capital e dinheiro. Dinheiro é um recurso quase sempre fictício que vai servir para intermediar trocas. Ele existe antes do capitalismo, deve continuar existindo depois que acabar o capitalismo. Mas capital surge no movimento capitalista. Ele é um modo de produção. E esse modo de produção, ele centraliza toda a existência de um processo histórico no qual ele se colocou. Ou seja, todos os seres humanos que vivem no modo de produção capitalista trabalham em função desse movimento, que eu vou explicar agora para vocês. Capital é um movimento. É a primeira coisa que a gente precisa saber. E ele é um movimento no qual dinheiro vai ser transformado em mercadoria e essa mercadoria vai ser de novo transformada em dinheiro, sendo que esse dinheiro que eu chamo no livro do Capital, eu peço também ao camarada da internet que coloque o livro aqui em algum lugar, que eu chamo lá no livro do Capital em D', ele precisa ser maior do que o D, o dinheiro que entrou nesse processo. Esse movimento contínuo que o capitalismo tem de transformar dinheiro em mercadoria e mercadoria em dinheiro, sendo que esse dinheiro final é sempre superior ao dinheiro inicial que entrou no modo, esse movimento contínuo que não para nunca, que é um ciclo perpétuo, quase que uma máquina quenoma de existência, esse processo é que é capital. O capital, portanto, sempre pressupõe a transformação de dinheiro em mercadoria, que é transformada de novo em dinheiro, sendo que esse dinheiro final é maior do que o dinheiro que começou o processo. Então, camarada que deixou lá aquele aviso, não, o homem pré-histórico poderia utilizar seu trabalho para fazer transformações na natureza, e eventualmente poderia pegar excedente dessas transformações e trocar com outras pessoas, sem que isso fosse capital. Não era capital o que ele fazia. Mas quando os acionistas da Coca-Cola pegam o dinheiro que eles têm, pagam salários e constroem enormes fábricas que vão produzir
uma quantidade absurda de garrafas de Coca-Cola, pegando a água que existia nos rios, os recursos naturais, colocando eles num processo de trabalho, no qual vai sair uma garrafinha de Coca-Cola no final. E essas garrafinhas de Coca-Cola vão ser produzidas em larga escala, que nem o que a gente fez no Marx para Principiantes, falando da Quita-Cola. E essa quantidade absurda chega no mercado, é vendida e se transforma em dinheiro, até chegar ao ponto que esse dinheiro em que ela foi transformada é maior do que todo o montante de dinheiro que foi colocado em salário, em insumos, e maquinário e na construção daquilo ali. Aí sim, camarada, esse é o momento em que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de capital. E esse capital que vai retornar para a Coca-Cola, esse dinheiro, esse D a mais que retorna para a Coca-Cola, ele precisa voltar de novo para o sistema, para de novo se transformar em maquinários, insumos, salários, mercadoria que vai ser vendida e de novo virar um procedimento maior, de modo que nesse movimento os donos desse processo, os donos dos meios de produção vão acumulando todo o trabalho de quem produz nessa cadeia industrial. O capital, portanto, não é um simples meio de troca. O capital é uma forma de existência na qual todos os esforços são voltados para a gente fazer trabalho que transforma a natureza, é apropriado pela classe capitalista, se repassa para os trabalhadores o mínimo necessário para eles manterem sua subsistência e o restante se acumula cada vez mais na mão de cada vez menos capitalistas. A tendência do capitalismo é sempre a concentração de mais-valia na mão de cada vez menos pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa ter bastante claro é que capital só existe no capitalismo. Tudo que veio antes do capitalismo não era capital. E esperamos que o que vai vir depois também não seja mais capital. Daí a frase correta do camarada Humberto Matos, dizendo que o trabalho de nós comunistas é tentar superar o capitalismo. Ir para um outro processo no qual não exista mais capital, mas que as forças produtivas desenvolvidas até o ponto do capitalismo continuem sendo usufruídas não em prol de uma pequena classe parasitária chamada capitalista, e sim em prol de toda a sociedade humana. Agora, camarada, se você não sabia qual era a diferença entre dinheiro e capital, esse vídeo aqui já valeu aquela curtida, né? E você já sabe. Aproveita para se inscrever nas nossas redes. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não deixa de ativar o sininho para ser notificado de tudo que a gente lançar aqui. E vocês já estão sabendo, né? A gente também está na rede chinesa e não é nenhuma dessas redes que mantém a gente aqui. Quem mantém a gente aqui são vocês e os camaradas do coletivo que rateiam os gastos que a gente precisa para manter esse programa no ar. E agora que você assistiu esse vídeo, o camarada GH Gips, tomei-lhe um sacode do pessoal aqui da edição dizendo que ele tinha um nome que dava pra gente falar, GH Gips. Vocês estão sabendo todos que nós aqui não estamos com capital, e se você colocar qualquer dinheiro no Apoia-se, você não vai estar passando capital para nós, porque não é possível a gente, num lugar que a gente está na categoria de trabalho, ter capital. O que você vai estar fazendo é ajudar a gente a ratear os custos aqui. E como tudo no sistema capitalista, a gente vai ser intermediado pela mercadoria. Não adianta a gente ser contra o sistema achando que vamos conseguir nos libertar do modo de produção no qual nós estamos inseridos. Para você conseguir comer, você começar a conseguir tomar café, comprar arroz, feijão, todas as suas comidas, você vai estar comprando mercadorias no modo capitalista e vai estar participando do processo que nos escraviza. A única forma de superarmos o sistema é coletivamente. E o capital, sabendo disso, ele vai tentar sufocar qualquer forma da gente disseminar conhecimento e de disseminar
é informação. Então é fundamental para vocês entrarem nessa rede daqui, porque caso derrubem o nosso canal, é por ela que nós vamos conseguir informar para vocês aonde a gente vai passar a colocar nossos vídeos. Então, camaradada, já estão sabendo, né? Nós não temos capital. O dinheiro que você passa para nós não é capital que você está passando para nós, e nós precisamos dele para ratear a defesa que estamos tentando fazer desse sistema, desse modo de produção que nos oprime. A gente ainda não entrou no ponto crucial da fala do Humberto Matos, está aguardando isso aqui para frente. O que a gente fez até agora foi explicar para a camaradada qual é a diferença entre dinheiro e capital. E agora que a gente já explicou para vocês a diferença entre dinheiro e capital, eu vou contar melhor a história que a gente falou lá no começo do vídeo, sobre o Jorginho Guille. Jorginho Guille foi herdeiro, embora não descendente direto, do famoso empresário capitalista Guilherme Guille. Um senhor capitalista que veio lá do século XIX e aproveitou para produzir muito capital, concentrar muita renda em suas mãos durante o final do século XIX e durante uma boa parte do século XX. Ele foi dono do Banco Boa Vista, foi dono do Copacabana Palace, fez uma série de empreendimentos e ia seguindo aquele movimento que a gente comentou antes. Pegava seu dinheiro, transformava em mercadoria, essa mercadoria se transformava de novo em dinheiro, sendo que esse dinheiro final era maior, e esse dinheiro final maior voltava a participar desse movimento num modo perpétuo e contínuo. Não tão perpétuo quanto ele gostaria, porque quando o camarada chegou ali em 1960, ele faleceu, sem deixar filhos nem herdeiros. Mentira, um herdeiro sim ficou, foi um sobrinho, Jorginho Guille. E Jorginho Guille, quando recebeu a herança, que era até então capital, pegou essa herança, esse capital, e transformou em dinheiro. Parou de colocar no ciclo produtivo, no ciclo vicioso do capitalismo, e pegou para si com o objetivo de gastar tudo, até o último centavo, durante a sua vida. Mas ele calculou mal. Ele calculou gastar $1 milhão por ano, e no final, quando acabaram, como na cabeça dele ele estaria morto, porque teria usufruído muito da sua vida, não estava. De modo que ele ainda teve que viver seus últimos anos sem um único centavo. Entretanto, embora Jorginho Guille tenha sido muito rico ali a partir da morte do Guilherme Guille, isso não faz dele um capitalista, fez dele um cara muito rico. E como não era mais capital que ele tinha, esse dinheiro foi se consumindo até o fim. No início desse ano, a gente teve também um debate, uma treta com o biólogo Henrique, porque a gente reagiu a um vídeo dele, um vídeo de desabafo, na questão do empreendedorismo. Acontece que aqui na rede, numa preocupação parecida com o que o GH Gibbs tem em relação a nós, mas que GH Gibbs pode ficar tranquilo que a gente não vai chegar ao patamar de ganho do biólogo Henrique, não chegaremos a conseguir constituir nenhum tipo de possibilidade de capital. Mas no caso do biólogo Henrique foi possível, porque ele está com 2 milhões de inscritos e produz pelo menos uns 3 ou 4 vídeos por dia no YouTube. Isso significa que tem entrado nas contas do biólogo Henrique uma quantidade de dinheiro muito superior à que ele consegue gastar como classe trabalhadora. E o biólogo Henrique, como é inserido, foi criado e naturalizou o processo ideológico do capital, tendo esse dinheiro em sua mão, está ansioso para transformá-lo em capital. E ele quis fazer um bem bolado. Juntou a necessidade dele de transformar esse dinheiro em capital com a necessidade que ele tem de ter uma vida com recursos melhores. Então ele resolveu pegar esse dinheiro, transformar numa mercadoria, com a ideia de depois transformar essa mercadoria num dinheiro demais. Mas como todo processo capitalista, ele depende de muitos fatores. E ele pegou uma boa parte dessa grana para comprar uma mansão que ele tem lá na região dos Lagos, lá na Praia Seca, lá na região de Praia Seca, Arraial do Cabo. Essa mansão tem um custo de manutenção mensal muito maior do que ele está acostumado. E isso tem criado uma série de problemas para ele mesmo com a entrada de dinheiro superior que ele está tendo agora. Como ele não quer ter o mesmo destino do Jorginho Guille, como ele quer que esse dinheiro se transforme em capital, ele está com a ideia de fazer daquela local um local de curso presencial, no qual ele possa
juntar o que ele tem já de conhecimento até hoje na produção de um negócio novo que vai transformar o dinheiro em mercadoria, e essa mercadoria vai ser vendida voltando para ele mais dinheiro. Mas é claro, ele está ansioso com isso, porque o capitalismo tem um duplo movimento. Um é o domínio da classe capitalista sobre a classe trabalhadora, da onde vem a retirada de todo o dinheiro, toda a mais-valia, todo o excedente, para poder acumular riqueza na mão de quem detém os meios de produção. Mas a segunda é uma tendência do capitalismo de ir destruindo a concorrência. O capitalismo tem a tendência de acumular em cada vez menos pessoas a quantidade maior de capital, a quantidade maior de possibilidade de extrair mais-valia da classe trabalhadora. Então, se por um lado o capital nos massacra para poder tirar de nós o trabalho que vai se transformar no lucro, que vai virar a mais-valia do capital, por outro lado, ele vai tentando eliminar os outros capitalistas e acumulando todo o capital na mão de cada vez menos pessoas. De modo que é muito difícil também aos capitalistas continuarem sobrevivendo como capitalista. Tanto que Jorginho Guille não quis nem fazer essa tentativa. Preferiu abrir mão disso e gastar toda a fortuna que ele recebeu do empresário capitalista Guilherme Guille no consumo de uma vida desenfreada. Mas até esse ponto, a gente vem fazendo todo esse debate só para tentar frisar na cabeça da camaradada a diferença entre dinheiro e capital. A fala do Humberto Matos, com a qual Glaucio Gonzalez tem me espetado muito em relação ao que eu disse, ainda em vida, que escrevi lá na época do manifesto, se relaciona a uma outra situação. Humberto Matos chama atenção para eu ter falado sobre a sociedade de escassez humana, a dificuldade que os seres humanos tinham numa sociedade que foi em grande parte explorada pela escassez. Humberto Matos está correto, tanto no que se refere a mim, quanto na minha fala sobre escassez. Mas há um problema que a gente precisa contextualizar para a camaradada, principalmente para os camaradas anarquistas que debateram na gente. Quando eu me refiro à civilização humana, eu me refiro especificamente a uma parte das sociedades que, como todas, começaram com o comunismo primitivo, ou seja, os povos originários, seja eles aqui da região da América Latina, seja eles da África, seja eles da Austrália, ou seja, mesmo eles da Europa, mas os povos originários tinham como uma relação comunal que se baseava no trabalho e na divisão do produto. O que a gente chama de comunismo primitivo, porque no fundo, é isso que nós estamos organizando, tal qual disse Humberto Matos, que é trabalhar todos, produzir o necessário e distribuir tudo. Isso era o princípio que norteou todas as comunidades coletivas do início da humanidade, o que a gente chamava de comunismo primitivo. Mas ali, naquela altura, cada uma cultura com a sua forma de se organizar, era comum que elas tivessem uma relação com a natureza, e essa relação com a natureza, em muitos casos, passou por situação de escassez. Nem todos os casos, isso é uma verdade também. Há muitos ambientes em que a escassez não acontecia. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte do território brasileiro é um território de abundância, e a maior parte dessas sociedades não saíram do processo do comunismo primitivo, simplesmente porque aqui nessa terra havia uma produção em abundância, tanto de caça, quanto de frutos, quanto do que era necessário, ainda que algumas sociedades tivessem desenvolvido algum tipo de agricultura. Mesmo assim, não era necessário uma divisão de classes, uma forma de expropriação de uma classe por outra. No restante do planeta, houve algumas sociedades, que não eram a maioria, que passaram por situação de escassez. E para resolver o problema de escassez, algumas foram extintas, mas algumas, para não serem extintas, resolveram isso por processos produtivos, pela famosa evolução do modo de processo produtivo, o modo de vida que cada uma das sociedades existiam. A maior parte delas dependeu de alguma forma do domínio da pastoreio e da agricultura.
As sociedades que optaram por produzir sua subsistência a partir da agricultura e do pastoreio tiveram um ganho de produtividade. E quando eventualmente essas sociedades foram colocadas em locais ou em situações de escassez, elas desenvolveram um modo de produção, um modo produtivo, de modo a, com o mesmo trabalho, conseguir maior rendimento e assim permitir que elas continuassem existindo. Esse tipo de ação, que complexificou algumas sociedades, levou à luta de classes, na qual, dependendo do modo de produção, uma grande quantidade de pessoas eram produtoras, mas essa produção não ficava para os produtores, era apropriada por uma classe, uma elite dominante. A gente pode avaliar isso num longo processo histórico. E eu, no Manifesto Comunista, vou desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, até chegar ao capitalismo. E por conta disso, Glaucio Gonçalves e outros anarquistas chamaram bastante atenção para uma característica que eles me chamaram a mim de eurocentro. Porque eu estava vendo todo o processo histórico da humanidade a partir do prisma europeu. Essa crítica tende a me antagonizar com as comunidades do comunismo primitivo, como se eu não tivesse uma relação de conhecimento ou de empatia com essas comunidades, o que também não é verdade. Eu tenho empatia com essas comunidades, mas a gente precisa ter um olhar para entender que determinadas sociedades iniciaram um processo de luta de classes. Isso não foi uma escolha minha, não é uma escolha do camarada que está me assistindo, nem de todos nós. Isso foi um processo histórico que aconteceu no desenvolvimento da civilização humana e que me levou à famosa frase de que a história da humanidade, a história da civilização humana, é a história da luta de classes. Então, nas diversos modos de produção que existiram, desde o começo da civilização humana até o capitalismo, o que se deu foi uma estratificação da sociedade, uma forma de complexificar a sociedade, na qual uma determinada elite dominou os processos de produção de toda a sociedade. Não, como o G.H. Gibbs pensa, necessariamente capitalista, tendendo a acumular mais-valia. Isso só aconteceu na nossa etapa. Mas em outras etapas foi feito também uma domesticação do trabalho humano. Eu vou pegar e fazer uma comparação, não como a que eu fiz no manifesto, mas para a camaradada entender, com um modo de produção que veio logo antes do nosso, que é o feudalismo. Ali no modo de produção feudal, a maior parte dos produtores eram os camponeses. E os camponeses tinham uma relação com o local onde eles faziam sua produção, onde eles podiam utilizar para a agricultura. Essa região terrena, essa região que era demarcada como território, ela pertencia necessariamente a uma aristocracia guerreira, um feudo. E o senhor daquele feudo possibilitava aos camponeses existirem, subsistirem naquelas terras, tendo para si um pedaço da terra para poder cultivar para si, para a alimentação da própria família, e em troca ele era obrigado a servir todas as leis dessa aristocracia guerreira e também trabalhar na terra comunal, cujo o objeto, cujo o produto final ia ser acumulado pela aristocracia guerreira, para a divisão alimentar entre os guerreiros, entre os soldados daquela elite, e também para acumular alimentação para possíveis momentos de escassez, como bem aponta o camarada Humberto Matos na fala que abre esse vídeo. Então perceba, o camponês era submisso às regras da aristocracia guerreira, os senhores feudais e seus vassalos. Ele também era vassalo dos senhores feudais e dos guerreiros vassalos. E assim, esse camponês tinha direito a utilizar uma gleba para a produção de comida para si e para a sua família, para a reprodução do seu modo de existência, e ao mesmo tempo era obrigado a trabalhar parte do seu tempo, alguns dias da sua vida, na gleba do senhor feudal. E ali naquela trabalho, naquela produção, ele produzia comida que ia ser apropriada pelo senhor feudal, pela elite guerreira, para a alimentação de todos os soldados e também
para acumulação de excedente para o tempo de escassez, seja por chuvas, secas, doenças, enfim, qualquer coisa que ameaçasse aquelas comunidades. Esse era o modo de produção feudal. Uma elite guerreira, uma massa de camponeses que produzia para si e para a elite guerreira. Quanto maior fosse essa extensão de terra, tanto maior seria tanto a base social, os camponeses existentes, como também a base dominante, a quantidade de guerreiros que iriam garantir a defesa daquele território. Então, a gente podia dizer que assim, era uma sociedade de expropriação, em que você tinha uma classe dominada, que era dos camponeses, tinha uma classe dominante, que era a classe dos senhores feudais. Esses senhores feudais tinham vassalos aristocratas, guerreiros, que também serviam a ele e que também faziam parte da classe dele. Então você tem uma sociedade estratificada, tem a parte mais baixa dessa estratificação, que é dominada, mas a mesma elite dominante, ela também é estratificada. E quanto maior for o território, quanto mais produção houver, maior é a quantidade tanto dos dominantes quanto dos dominados. Esse era um modo de produção. Ele baseava na existência dessa elite guerreira, porque essa elite guerreira é quem garantia a segurança da região, dado que outras regiões em torno poderiam invadir para tentar se apossar da comida e dos bens produzidos. Quem evitava isso era a elite que dominava aquela região. Por outro lado, haviam constantes guerras. As guerras faziam parte dessa cultura. Haviam até jogos de guerra para garantir as relações de fronteira entre os diversos feudos. Humberto Matos pega uma fala minha e diz: esse é o momento em que há escassez. É um momento em que há abundância, na verdade. Mas a abundância precisa se preparar para os tempos de escassez, para a incerteza da abundância plena. No entanto, os feudos, produzindo comida para os camponeses, produzindo comidas para a elite guerreira, produzindo comida para acumular em silos para os tempos em que pudesse haver escassez, ainda assim tinha um modo de produção que permitia, com alguma frequência, o excedente do excedente. E nesse caso, esse excedente do excedente, que não era o objetivo daquele modo de produção, mas que ocorria vez por outra, ele era apropriado pelo senhor feudal, e o senhor feudal poderia dar o destino que quisesse a ele. Por muitas vezes, ele pegava esse excedente para fazer troca com membros que não faziam parte dessa sociedade. Esses membros que não faziam parte da sociedade, ou que eram marginais nessa sociedade, eram os mascates, que eventualmente chegavam nos feudos, construíam uma pequena casa chamada de burgo, e ali traziam os excedentes eventuais de outros feudos que não eram produzidos naquele feudo e trocavam pelos excedentes desse feudo, tendo com isso alguma margem de lucro. E nesse momento, o G.H. Gibbs deve ter um treco dizendo: aí temos capital. Não necessariamente. Se esse margem de lucro fosse suficiente para garantir a subsistência desse mascate, não estamos falando aí num processo de capital. Mas houve tanta abundância, com tanto excedente não planejado, com tanta troca não necessária, que parte desses burgueses começaram a acumular para si, além da existência que eles precisavam ter, uma margem de lucro. E a partir dessa categoria, dessa classe que vai ganhando poder conforme avança a abundância do modo de produção feudal, que vai mudando o caráter do modo de produção. Até o ponto em que os senhores feudais, a elite guerreira, começa a deixar de fazer isso como uma forma eventual de produção e começa a se concentrar na necessidade de gerar esse excedente para conseguir, com esse excedente, produzir mais dinheiro, produzir mais recursos, ganhar maior possibilidade de riqueza. Esse é o momento em que começa uma transição de um modo de produção que existia antes para um modo de produção que começava a surgir, que é o capitalismo. Os primeiros economistas, as primeiras pessoas a pensarem na economia política, antes do Adam Smith, antes dos clássicos, eram chamados fisiocratas.
que tentavam entender qual era a origem da riqueza. A obra que o Adam Smith faz, A Origem da Riqueza das Nações, ela é excelente porque ele consegue finalmente ver da onde vem a produção de riqueza, que, de fato, não vem de nenhum outro lugar, além do trabalho humano. Mas quem pensou a economia política antes do Adam Smith, o Quiné, e os seus seguidores, chamados fisiocratas, acreditavam que a riqueza era gerada espontaneamente a partir da terra. E isso foi importante para garantir um direito moral da aristocracia em recolher essa riqueza para si. Porque depois que faz a transição para o sistema capitalista, essa forma antiga de dominação, essa forma que existia na época feudal, ela perde o sentido. Mas a transição política ela é mais demorada. Demora mais para que os burgueses consigam tirar da aristocracia do poder político e assumir para si. Isso só vai acontecer a partir da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa. E depois das revoluções burguesas que vão acontecer no mundo. Então, Humberto Matos está falando ali sobre um sistema de escassez que acontece, tal qual eu falei, em algumas sociedades, que para resolver o problema de escassez e não serem extintas, complexificam a forma de produção, garantindo que com menos trabalho haja uma produção maior de alimento e permitindo que se recolha excedentes, tanto na produção guerreira quanto na produção de mantimentos para outros tempos. Essa história de sociedades mais complexas, que não atinge toda a sociedade, como os anarquistas têm criticado a minha obra lá nos debates com o Glaucio Gonçalves, essa ideia de dizer que as outras sociedades não tinham luta de classe, a maior parte dos povos originários, a maior parte das comunidades que existiram não teve luta originária, diferente da minha frase, quando eu falo que a história da civilização humana é a história da luta de classes. Quando eu falo civilização humana, é porque eu estou me referindo exatamente àquelas que optaram por serem mais complexas, porque tiveram processos de escassez e precisaram aumentar a capacidade de produção humana, ou seja, tornar o trabalho humano mais produtivo. A história da luta de classes e a história do desenvolvimento dos modos de produção humana é a história do avanço da capacidade produtiva da força de trabalho humana. Quanto mais nós avançamos no decorrer da história em modos de produção, maior a capacidade de produzir mercadoria ou produzir coisas com o mesmo trabalho humano existente antes. O trabalho humano, portanto, vai se tornando cada vez mais produtivo, embora a classe que produza não consiga se apropriar daquilo que ela está produzindo, porque há sempre uma elite dominante que assume toda a produção para si. Os modos de produção que existiam antes, quanto maior fosse a base dominada, maior era a elite dominante. O capitalismo vai romper com isso, porque ele tem um salto de produtividade com o trabalho humano. Com muito menos trabalho social, é possível produzir muito mais produtos. E isso faz com que, mesmo na característica desse modo de produção, a elite dominante, a classe dominante, seja cada vez menor, enquanto que a classe dominada vai crescendo cada vez mais. Algo que era diferente nos modos de produção anteriores. Nos modos de produção anterior, quanto maior era a base social, maior era a classe dominante. Aqui não. É possível ampliar a produção, ampliar a classe dominada, diminuindo a classe dominante. E aí vem a fala final, que é arrebatadora do Humberto Matos, quando ele fala que meu objetivo não é retornar atrás. Não é objetivo dos comunistas voltar ao comunismo primitivo. Ao contrário, o objetivo do comunismo é pegar as forças produtivas no ponto em que elas foram desenvolvidas no capitalismo, no qual se diminuiu muito a quantidade da classe dominante e se ampliou absurdamente o espectro da classe dominada, e superar a luta de classes. Conseguir fazer uma sociedade humana com a mesma possibilidade ética e moral
do comunismo primitivo, mas com muito menos trabalho. Enquanto no comunismo primitivo a maior parte do dia precisava ser dedicada à produção do trabalho, nessa nova etapa que nós estamos, nós podemos abrir mão do sistema capitalista, evoluir para o comunismo, no qual todos nós vamos trabalhar, produzir exatamente o necessário, podendo passar a maior parte do tempo usufruindo de descanso e distribuindo todos os bens igualmente. E tudo que nós precisamos para isso é acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Então a gente precisa acabar com a propriedade privada do YouTube, a propriedade privada do Instagram, a propriedade privada das fábricas, a propriedade privada dos meios de produção. As coisas de cada um vão continuar sendo as coisas de cada um. Isso não é um objetivo do comunismo superar. Então fica tranquilo, camarada. Você vai ter sua casa, o outro vai ter a casa dele, todos vão ter suas casas. Ninguém vai perder seu carrinho, porque agora a gente virou um sistema comunista. Entretanto, nós precisamos o mais urgente possível superar a propriedade privada dos meios de produção. Porque enquanto nós continuarmos nessa lógica de que tudo tem que se transformar em mercadoria, a mercadoria precisa virar dinheiro e esse dinheiro se transformar de novo em mercadoria para virar um dinheiro maior ainda que vai se transformar de novo, a gente vai consumir o planeta até o fim da existência de todos os seres, incluindo os seres humanos. Nós não vamos conseguir romper com isso a não ser num processo revolucionário no qual a gente liberte toda a classe trabalhadora dos grilhões da burguesia. E vai fazer parte do nosso trabalho de conscientização explicar, tanto para o GH Gibbs como para todos os camaradas, que nós não ganhamos nada mantendo esse modo de produção do jeito que ele é. No entanto, se superarmos eles, vamos finalmente poder ter uma qualidade de vida melhor, tendo todos os bens que nós precisamos e que necessitamos para a nossa sobrevivência, trabalhando menos e trabalhando todos. Até a vitória, camarada! Sempre!